Boa noite a todos. Boa noite. Que alegria, né, estarmos aqui mais uma noite reunidos aqui no Fora da Caridade Não Há Salvação. E sejam todos bem-vindos e vamos também aproveitando e cumprimentando os nossos companheiros, nossos amigos que nos acompanham de seus lares ao vivo, também estão conosco, que possamos todos nós nos sentirmos unidos nesse calor, nessa paz, nessa harmonia exemplificada pelo nosso divino Jesus. Então vamos cumprimentando também aos nossos companheiros, aqueles que estão longe dos nossos olhos físicos, no mundo espiritual, que também estão aqui conosco, partilhando desse momento de aprendizado. Então, e na noite de hoje, nós vamos receber a nossa querida companheira, a Orlanda Brasiliense, e ela traz como tema para sua reflexão a luz da razão. Mas antes que ela comece a palestra, convido a todos a juntos cantarmos o hino da casa, Praz a Deus Senhor, e o Pai Nosso cantado. E assim nós vamos nos imbuindo dessas energias tão salutares para o nosso espírito e que nós possamos retornar aos nossos lares muito melhor do que quando aqui entramos. Graças a Deus que a sã doutrina e nessa casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, que essa luz tão pequenina cresça por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polido é brilhante, em bruto luz não brilha, em bruto luz não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz que encerra, não mostra de quem é filha, não mostra de quem é filha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação,
noite a todos. Que seja uma boa noite para todos nós, encarnados e desencarnados. Que nós possamos sentir a presença dos nossos amigos espirituais e que possamos depois retornar para casa com o coração cheio de amor e de esperança. O nosso tema é com crase, a luz da verdade. Então nós vamos começar citando Mateus, capítulo 5, versículo 16, onde Jesus fala para os apóstolos e aqueles outros que estão ali com ele: brilhe a vossa luz. Então, após o Sermão da Montanha, aquele famoso de Jesus, ele segue orientando os discípulos e aqueles do povo, que o seguiam e que ali se encontravam e que já tinham ouvidos de ouvir para entender a mensagem de Jesus à luz da razão. E entre as lições, ele diz: ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo da cama, mas a coloca sobre o velador para que ilumine todo o ambiente. Hoje nós poderíamos trocar a candeia, que é o parente ancestral do lampião, naquele tempo era a candeia, nós podemos trocar, por exemplo, pela lanterna de LED, beleza. Mas a gente não acende uma lanterna de LED, que é potente, que ilumina o ambiente, a gente não acende e guarda ela acesa dentro de um armário fechado. A gente coloca num lugar mais alto, onde possa a luz ali se espalhar, e naturalmente num lugar onde não tem luz, Nós vamos usar exatamente por causa disso. Da mesma forma, nós não colecionamos informações para preencher espaço no nosso cérebro. É bom a gente estar bem informado, ler bastante, conhecer bastante as coisas, tudo isso ativa o nosso cérebro, Mas não é só para preencher espaço no nosso cérebro. A razão nos diz que nós devemos usar essas informações para melhorar a nossa vida, aproximando-nos cada vez mais da luz maior. Mas será que a gente já tem luz própria? Será que nós já temos luz? Quem acha que sim? Nossa, pouca gente acha que tem luz. Então eu tenho uma boa notícia para vocês. Todos vocês têm luz. Muita luz. Todos nós temos. Tudo que vive tem luz. A luz é o potencial divino colocado em cada criatura no momento da sua criação. Então vocês têm o potencial divino, a luz de Deus dentro de cada um de vocês. As plantas têm luz, os animais têm luz, mas eles ainda não têm razão, assim, não sabem usar a luz da razão, do raciocínio. Eles têm sentimento. Quem tem um cachorro sabe o quanto o cachorro ama a gente, em troca de pouquíssima coisa, um carinho, um pouquinho de comida, água, Eles amam a gente de uma maneira incrível, mas é sentimento. Eles não têm raciocínio. Já nós, os seres humanos, apesar de a gente ter aquele lado sombra, como chamam os psicólogos, psiquiatras, lado sombra é o nosso lado ainda não trabalhado, as imperfeições que nós ainda portamos. É natural. Nós estamos aqui para isso, para trabalhar. Nós não estamos num mundo de espíritos perfeitos. Nós somos sim imperfeitos, mas estamos aqui para investir na nossa melhoria. Então, apesar desse lado sombra que a gente ainda tem, nós temos também a luz conquistada,
que fomos nós que acendemos, né? Luz por luz, esse potencial divino nós fomos acendendo aos poucos em toda a nossa caminhada evolutiva, que não foi pouca para a gente chegar até aqui, né? Sabe Deus quantos milênios até que a gente chegasse até aqui. Então, em todo esse trajeto trilhado, nós fomos aprendendo e nos aproximando e acendendo essas luzes. Se ainda nós não temos a luz dos espíritos habitantes dos mundos ditosos e felizes, né, que são os mundos mais elevados, nós temos as luzes que nós já aprendemos a acender. Com ela, nós podemos ajudar aqueles que vêm vindo atrás de nós. Porque se nós tivermos uma lanterna, estivermos caminhando numa estrada escura, com a luz da nossa lanterna, quem vem vindo atrás de nós também se beneficia dessa luz. E assim, nós podemos ajudá-los, assim como nós somos ajudados por aqueles que estão à nossa frente. Por que é que a gente ora pedindo ajuda para o Dr. Bezerra de Menezes? Por que é que a gente ora pedindo ajuda à espiritualidade mais elevada, ao Chico, né? Tantos outros irmãos que cooperam com Jesus no equilíbrio do planeta. Então, além de vocês serem seres iluminados, vocês são também, nós todos, colaboradores de Jesus. Porque cada vez que a gente diz uma palavra do bem para alguém, nós estamos cooperando para que o nosso planeta seja melhor. Assim, quando Jesus diz, brilhe a vossa luz, Ele está orientando que a gente viva de acordo com a razão e que a gente possa, então, essas luzes que nós já temos, que já acendemos, que a gente possa iluminar o caminho desses que vêm vindo atrás de nós na estrada evolutiva. Quando a gente olha para o cenário atual do nosso planeta, ele parece um verdadeiro caos. As notícias são tão desencontradas e são tantas, e é tanta gente, parece que disposta a pôr medo nos outros, quase que um terror mesmo, né? Despertando terror nos outros. Então, se a gente começar a dar muita atenção, principalmente para a mídia, nós vamos ficar todos apavorados, achando que o fim do mundo chegou e é fim do mundo mesmo, né? Então, a preocupação da espiritualidade é que a gente não só não entre nessa vibração, mas que também a gente use para combater, selecionando o que a gente recebe, né? Não espalhando medo, terror, buscando espalhar sim mensagens leves, de força, de coragem, de fé, porque é isso que nós precisamos. Que quando nós espalhamos as mensagens de medo, de angústia, de desespero, nós estamos poluindo as energias do planeta. Então, que diferença tem entre quem faz maldade e nós, nesse momento? Então, o que os espíritos estão esperando de nós, principalmente espíritas, é que a gente possa contrabalançar essa energia que está realmente difícil no nosso planeta, né? E aí, se a gente entra nessa vibração, o que acontece? A gente acaba se deixando levar para a tristeza, para a indignação, para a ira. Nós acabamos ficando irados, né? E isso tudo acontece porque nós estamos colocando no comando as emoções. Emoção e razão são diferentes. A emoção ela é algo que nos faz agir por impulso. A gente pensa na hora da emoção, a gente pensa exclusivamente no bem-estar, na alegria momentânea.
ela faz a gente chorar, faz a gente sorrir, enfim, é um sentimento que aflora sem que a gente seja racional, sem que a gente pare e pense. Não, será que isso é verdade? Será que isso, né? Enfim, já do outro lado nós temos a razão. Agir com a razão é pensar no amanhã, é pensar nas consequências de uma decisão que nós estamos tomando agora. Então, se por emoção eu abraçar uma causa que me dê raiva, ódio, eu estou piorando a situação do planeta. Eu estou dificultando o trabalho da espiritualidade que está sim no comando do planeta e que está nos protegendo. Mas, infelizmente, a maioria dos habitantes da nossa casa-escola, que é a Terra, eles não têm a compreensão que nós temos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E os espíritos da codificação, assim como Jesus, nunca nos incentivaram o sentimentalismo. Eles nos incentivam, sim, aos sentimentos guiados pela razão. Por exemplo, quando eu sei que está acontecendo alguma coisa ruim, uma doença, alguma coisa desagradável para alguém, eu falo, ai, que dó. Dó é sentimentalismo. Agora, se eu usar minha razão, eu vou ver o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa. Em último caso, se eu não puder fazer nada pessoalmente, eu posso orar. Mas se eu ficar com dó, eu estou puxando a pessoa para baixo. Estou piorando a situação dela. Estou mandando uma vibração negativa para ela. A gente tem que pensar que todos somos filhos de Deus, todos passamos por dificuldade, porque se não fosse assim a gente não cresceria. Então, dó é sentimentalismo, não serve para nada, só atrapalha a vida dos outros. Bom, diante de tudo que está acontecendo, então, os amigos espirituais, eles continuam nos socorrendo, como eu já falei, e é assim que eles têm orientado sobre as pesadas vibrações que se formam em nosso planeta. Não é para fazer terrorismo, não é para ficarem preocupados, apavorados, meu Deus, o planeta está... Não é. Eles nos alertam para que a gente use a razão e os ajude. Eles precisam de ajuda e nós somos todos cooperadores de Jesus, de Deus. Não podemos esquecer disso. E amorosamente eles nos lembram que está na hora de nós fazermos então brilhar a nossa luz, ou seja, nos comportarmos de acordo com as orientações que nós abraçamos. Porque o que adianta a gente conhecer o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, e na hora do vamos ver a gente sai arrancando os cabelos por aí? Né? Não adianta nada. Melhor que não conhecesse. Assim a gente já arrancava todos os cabelos de uma vez, né? Mas não, então se nós abraçamos essas orientações, nós precisamos usar a nossa razão. Mais do que nunca, nós precisamos agir com a razão, pensando no amanhã, pensando nas consequências que terão as nossas decisões. Então, quando pessoas chegam e começam a comentar, ai, que está tudo ruim, ai, que não sei o que a gente tem que fazer? Lamentar junto? Vamos aumentar essas vibrações? Não, está tudo certo, tudo tem lição para a gente tirar. Né? Somente com o pensamento então construtivo, no bem verdadeiro, é que nós poderemos ser úteis a nós mesmos em primeiro lugar, né? Para não ficar apavorado aí, desarvorado, morrendo de medo, que daí você ainda adoece fisicamente, todas essas coisas, né? Aos nossos irmãos necessitados, que são esses que estão apavorados, mas não têm o conhecimento que a gente tem. Então nós podemos passar para socorrê-los nesse momento. E também ajudando a nossa escola abençoada da Terra. E quando nós tivermos dúvida sobre o que a gente fazer, a gente pode, dúvida sobre um comportamento, sobre o que eu vou falar, a gente pode se perguntar, em meu lugar, o que faria Jesus?
Será que ele ia sair correndo, arrancando os cabelos? Não, não ia. Nós não estamos seguindo Jesus, então vamos fazer o que ele faria. Calma, em primeiro lugar, calma, né? Buscando, então, um exemplo, né, de como a gente abraçar o bem, eu decidi lembrar, assim, alguns relatos da vida do Chico Xavier, que é um dos grandes modelos de que permanecer no bem, seja usando a energia mental, que são os nossos pensamentos, seja em ações, comportamentos, sempre que a gente vê os causos verdadeiros, né, da vida do Chico, isso alimenta a gente, né, aumenta a nossa força, a nossa coragem, o discernimento, a determinação. Isso faz também com que a nossa luz brilhe. Cada vez que a gente aumenta a nossa fé, a nossa determinação, nossa persistência naquilo que nós acreditamos, ou acreditamos ou não acreditamos, né? Então, se acreditamos, eu não acredito, eu tenho certeza. Então, vamos fazer brilhar a nossa luz, a luz da razão, guiando aqueles que amanhã poderão estar juntamente conosco, agradecendo. Porque se nós olharmos para trás, já passamos tantas coisas, né? Talvez não nós, mas os nossos antepassados, guerras, pestes e tantas outras coisas terríveis, né? E nós chegamos até aqui. Nós mesmos passamos também, né, em outras encarnações passadas. E chegamos até aqui. E vamos continuar indo sempre em frente. E esses que a gente conseguir ajudar, amanhã eles vão estar junto com a gente, agradecendo. Graças te damos, Senhor, por nos guiar e proteger nesse trecho tão difícil do caminho. Tá difícil? Tá, mas Deus está nos guiando, está nos ajudando, está nos protegendo. Como diz Emmanuel, Deus que nos trouxe até aqui vai continuar nos levando em frente sempre. Não duvidemos disso, né? E principalmente nós vamos agradecer por tudo que nós aprendemos, porque é na dificuldade que a gente aprende muito mais. Na facilidade a gente fica, né, meio esquecido de procurar essas coisas que a gente procura quando a água chega e nos afoga, ameaça afogar, né? Aí a gente, ai meu Deus do céu, corre e busca os ensinamentos, busca a reunião na casa espírita, busca o passe, busca isso, busca aquilo, né? Mas aí as nossas melhores preces são quando a gente está enforcado. Aí que a gente faz prece para valer, que daí a gente fala com Deus de coração, o que a gente está sentindo, o que a gente está precisando, né? Então nós precisamos disso, para frente nós vamos agradecer por essas dificuldades que hoje nós estamos passando, principalmente por todo o aprendizado. E o Chico, ele nunca escondeu que todos os dias ele aprendia grandes lições. Ele nunca escondeu, né? Então todo mundo, o Chico era um santo. Não era um santo. Era uma pessoa boníssima. Em vista de nós era um santo. Mas o Chico era uma pessoa comum. Um espírito que estava enfrentando talvez muito mais dificuldade do que nós enfrentamos em 3 encarnações, né? A vida dele não foi fácil, desde que ele nasceu, né? Então, o Chico nunca escondeu que ele aprendia as grandes lições e mais, ele caridosamente, ele compartilhou conosco, né, repartiu conosco toda a sua experiência. Tá aí, né, todas as luzes que ele aprendeu a acender nele mesmo, ele compartilhou nas diversas biografias dos diversos biógrafos de Chico Xavier, né? Tem aí coisas para a gente ler pro resto da vida. Tudo registrado lá. E nós separamos então alguns dos ensinamentos do Chico e esperando motivá-los a conhecer muito mais de Chico Xavier.
Então nós vamos falar sobre a paciência. Primeiro causa é sobre a paciência. Eu sei que não precisa, que todo mundo aqui tem paciência com tudo, né? Mas sempre é bom a gente reforçar um pouquinho, né? Então, sobre a paciência, sobretudo na construção dos nossos relacionamentos, que anda cada vez mais difícil, né? Ninguém quer escutar ninguém, nem dentro de casa, né? A pandemia foi um horror, porque ficou todo mundo preso dentro de casa, ninguém sabia conversar, todo mundo ficou estressado de estar junto com os familiares lá preso, né? Então o Chico conta uma história muito interessante a respeito da paciência. Um homem bom, religioso, trabalhador do campo, implorou à Virgem Santíssima que lhe determinasse algum sacrifício para que ele pudesse comprovar o seu devotamento. Tanto ele pediu que certo dia a Virgem lhe apareceu durante a oração. Extasiado, ele ouviu da Virgem: meu filho, agradeço as orações e louvo o seu pedido. Realmente eu preciso de você. Existe uma cabra selvagem que habita as montanhas, distante daqui a algumas léguas. Nega-se a obedecer ou seguir qualquer ordem, e não tem amigos nem entre os animais. Hostil, invade pastos, agride outros bichos e pisoteia as hortas, levando prejuízo aos sitiantes. Peço a você que a busque e domestique. Senhora, não poderia negar vosso pedido, vou buscá-la agora mesmo. Saiu então levando uma corda e na mata indicada laçou o animal. Arrastou por todo o percurso porque ela não queria vir de jeito nenhum. Ela não cedia de jeito nenhum. Amarrou-a na coluna do caramanchão e passou a tratá-la como um animal de estimação, alimentando-a com fartura e tratando-a com muito carinho. Muitas vezes, por distrair-se, levava fortes chifradas. Algumas vezes ela arrebentava a corda e fugia. Logo vinham as cobranças dos prejuízos causados à vizinhança, que ele era obrigado a ressarcir. Após 10 anos desse convívio, um dia distraído, ele foi chifrado pelas costas e machucou-se. Indignado, ele conversou com a cabra. Nossa Senhora que me perdoe, mas você não tem jeito mesmo. Não é assim que a gente fala, aí aquilo não adianta. Não tem jeito, aquilo lá não tem jeito. Já cansei, né? Já entreguei para Deus, né? Nossa Senhora que me perdoe, mas você não tem jeito mesmo. Fiz o que pude no limite das minhas possibilidades. Assim pegou a cabra e levou-a de volta às montanhas, no mesmo lugar onde ela sara. Voltou desolado, pois não conseguira atender ao pedido tão superior. Após 2 horas de caminhada, de volta, ao chegar próximo de casa, ele ouviu um ruído, um barulho no mato. Curioso, ele foi investigar. E qual não foi a sua surpresa ao ver que a cabra o seguira, embora mantendo pequena distância pelo caminho todo. Então o Chico arremata. Embora ele não tivesse percebido, já haviam criado laços de afeto. Às vezes nós convivemos com as pessoas difíceis, arredias, filhos, parentes difíceis, colegas de trabalho, e lhes dedicamos a nossa amizade, nosso carinho, nosso apoio, e não conseguimos notar mudança no comportamento dessas pessoas, nem leve sinal de aproximação, mas eles estão registrando as nossas ações. Então, estão se afeiçoando a nós. E se tivermos paciência, num tempo certo, mais maduras, estas sementes começarão a germinar, premiando nossas melhores intenções. Mas não nos iludamos. Isso pode acontecer após décadas ou após encarnações. Conviver é um grande exercício de amor, de paciência e de fé. E por falar em fé, esse outro fato denota fé, desprendimento
e solidariedade. É Divaldo Franco quem relata, em tempos que ele esteve com o Chico lá, quando o Chico fazia aquela peregrinação na casa dos pobres, visitando os pobres, os doentes, os necessitados, né? E o Divaldo acompanhando, eles chegaram diante de uma casa muito, mas muito pobre, mínima mesmo. E o Chico, então, comentou com o Divaldo que ali morava uma senhora e que ele ficava muito preocupado porque ela não era mais uma das suas assistidas. Antes ele trazia mantimento, trazia alguma coisa para ela e tal, mas teve um dia que ela disse para ele assim que não, que ela podia vir sempre que ele quisesse para rezar, ela dizia, né? Ele lia uma mensagenzinha do Emmanuel e fazia um comentário, mas as pessoas diziam, pode vir para rezar, mas não precisa mais me trazer nada, ela disse para o Chico, porque eu estava num dia em que eu estava com uma dificuldade terrível. Então me chegou uma fotografia do espírito que foi na Terra, o seu Alípio Barçante. Me disseram que era um espírito muito elevado e que quando eu tivesse um problema, colocando a mão sobre a fotografia dele, lhe pedisse ajuda que ele atenderia. Então, a partir dali, ela disse ao Chico, né? Eu pego a fotografia dele e digo com toda a fé, seu Alípio, eu estou precisando disso ou daquilo. E ele me concede. Então, Chico, o senhor pode vir aqui para rezar, mas tem gente mais necessitada do que eu. Chico, preocupado, pediu para ver a fotografia do espírito. Ela então mostrou um envelope de carta, né? No qual se encontrava um selo com a efígie de Kardec, na comemoração dos 100 anos do Livro dos Espíritos. Em 1957 foi lançado um selo, né? E tinha o selo de Kardec nesse envelope. Ela mostrou e o Chico pegou aquele envelope, olhou e falou, é esse, né? Ela confirmou, senhor Alípio Barçante. E o Chico ficou embatucado, né? O que estava acontecendo? Preocupado com a mulher, né? Não praticamente por curiosidade. Mas Emmanuel, que estava ali, já falou com o Chico, né? Trata-se do espírito de Eurípides Barçanufo, por quem ela chama e que a atende. Então o Divaldo encerra, né? Concluindo que ela chamava por Alípio Barçante, com a mão na foto de Allan Kardec, e que Deus a socorria, né, nas suas preces através do espírito de Eurípides Barçanufo. Uma lição preciosa de que para orar o que importa é a intenção, é a fé, é aquilo que vem do nosso coração, na nossa conversa com Deus, com Jesus, né? Não são as palavras. As palavras, às vezes a gente tem orações feitas por outras pessoas, né? Não menosprezando, claro, né? Mas a oração de São Francisco foi um momento dele, foi ele, do coração dele, que fez aquela prece, né? A oração do Pai Nosso foi a prece de Jesus naquela hora. Então, a gente precisa, continuamos fazendo o Pai Nosso, continuamos fazendo a oração de São Francisco, a prece de Cádiz, não tem problema. Mas nós precisamos tirar um tempo para conversar nós com Deus, né? De filho papai. Nós precisamos disso. Precisamos sentir que Deus é nosso Pai, Ele é, né? Que nós somos filhos e somos ouvidos. E aí a gente tem que falar aquilo que está no nosso coração, o que nos aflige, o que nos alegra, o que nos entristece. Essa é a conversa, é a oração verdadeira. Mas nós não poderíamos deixar de destacar também a lição de simplicidade, de humildade, de desapego e solidariedade dessa senhora absolutamente pobre de bens materiais, né? Dispensando as contribuições do Chico, que o Chico lhe dava, em favor de outros mais necessitados, né? Que a grande tendência é a gente acumular, né? Querer acumular.
e ela dispensando naquela pobreza para que o outro fosse atendido. Bom, gente, eu ficaria aqui relembrando os casos do Chico pela noite adentro, mas tem que ter disciplina, né? Então, para a gente encerrar os nossos trabalhos, eu escolhi um livro infanto-juvenil. Estava falando para a Marina que eu trabalhei muito tempo, né, com livro espírita, e também sempre fui uma leitora daquela que não perdia nada, né? E eu gosto muito dos livros espíritas, porque eles trazem mensagens maravilhosas para nós adultos, né? De maneira simples, mas que cai ali bem em cima. E esse livro foi escrito por Edna Lacerda e se chama Os Dois Franciscos. Um Francisco, Edna dizendo no seu livro, um Francisco nasceu há mais de 800 anos na Itália, na cidade de Assis. O outro Francisco nasceu no Brasil, na cidade de Pedro Leopoldo, e seu nome é Francisco Cândido Xavier. Se eu pudesse dar títulos às pessoas, eu chamaria o Francisco de Assis de Francisco da Paz e Francisco Xavier de Francisco do Amor. Francisco de Assis nasceu em uma das famílias mais ricas da sua cidade, mas preferiu viver como pobre. Francisco Xavier nasceu pobre e nunca quis ser rico. Era tão humilde que preferia ser chamado de Chico. Ambos possuíam a maior riqueza, a riqueza espiritual. Ricos de paciência, alegria, carinho e bondade. E tinham mais de 1 milhão de amigos. Francisco de Assis tinha tudo de bom e do melhor, porém não era feliz. Um dia resolveu deixar o luxo, as festas, as companhias famosas e foi viver ao lado dos pobres, dos solitários, dos tristes e doentes. Vestiu uma simples batina e rústicas sandálias e caminhou pelas ruas e estradas, cuidando dos doentes, convidando jovens como ele a fazer o mesmo. Ele fazia como Jesus ensinou, amar ao próximo como a si mesmo. Os pássaros, os lobos e todos os animais tinham respeito por Francisco de Assis, porque ele os tratava como irmãos menores da criação de Deus. Saudava o irmão Sol, a irmã Lua. Francisco de Assis amava a natureza. Francisco Cândido Xavier nasceu em uma família pobre e tinha muitos irmãos. Ainda criança, ficou órfão de mãe e ajudou o pai a criar os irmãos, começando a trabalhar desde menino. Francisco Cândido Xavier era médium. Através de suas mãos, os amigos espirituais escreviam lições que até hoje nos ensinam a sermos bons. Escrevia cartas dos que partiram da terra para consolar os parentes e amigos. Estava sempre ao lado dos que tinham fome, dos que estavam doentes e tristes e desanimados. Ele distribuía alimentos, remédios aos necessitados e a palavra amiga aos que sofriam. Orientava e consolava aqueles que o procuravam. Ele também fazia o que Jesus ensinou, amar ao próximo como a si mesmo. Tanto Francisco de Assis como Francisco Xavier viviam felizes, procurando ser instrumentos de paz. Onde havia ódio, eles rapidinho levavam o amor. Onde havia alguém ofendido, magoado, ensinavam o valor do perdão. Onde havia discórdia, intriga, eles mostravam que a união é que nos faz felizes. Onde havia dúvida, eles despertavam a confiança. Onde se faziam coisas erradas, eles esclareciam com a verdade. Onde havia desespero, angústia, tristeza, eles deixavam uma palavra de esperança. Onde havia trevas da ignorância, eles levavam a luz da sabedoria.
Ele sentiu mais felicidade em consolar alguém do que serem consolados nas suas dores. Faziam tudo para compreender mais do que serem compreendidos pelas pessoas, e sempre amar mais do que serem amados. Eles sabiam que é dando amor que nós recebemos ainda mais amor. É perdoando os erros dos outros que seremos perdoados também quando nós errarmos. Deus nos enviou esses 2 Franciscos para que o mundo não se esquecesse dos ensinamentos e das promessas de Jesus, nosso modelo de amor, bondade, coragem e fé. Aconteça o que acontecer, busquemos ouvir a palavra do nosso Mestre Jesus, que dizia: nenhuma das ovelhas de meu Pai, que meu Pai me confiou, se perderá. Nenhuma. Não vos deixarei órfãos. Aquele que crê em mim não andará em trevas. No mundo passais por grandes aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando ele disse isso, ele quis dizer que cada um de nós também vai vencer as nossas dificuldades aqui na Escola da Terra. Nós também vamos vencer o mundo, né? Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, eu estarei convosco até o final dos tempos. Que final dos tempos são esses? Nós já passamos pelo final dos tempos, no mundo, quando a Terra passou de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Estamos agora chegando no finalmente, né, do tempo do planeta como planeta de provas e expiações. Depois adentraremos ao planeta na própria Terra, mas vai ser uma escola remodelada, uma escola renovada, onde nós vamos aprender a nos regenerarmos. Um dia, daqui milênios, né, não sei quanto, nós também chegaremos ao final do mundo de regeneração e adentraremos a outros mundos mais elevados, que também terão o seu final. Então é isso que Jesus quis dizer, os tempos, o final dos tempos de cada ciclo. Ele nunca iria nos abandonar, né? E nós nunca mais nos apartaremos de Jesus se for da nossa vontade. É preciso querer, porque Ele não se aparta de nós de jeito nenhum. Se nós desejarmos, nunca mais nós nos apartaremos dele. E quanto mais nos aproximarmos dele, mais brilhará a nossa luz, a luz da divina razão. Obrigada pela atenção. Até uma próxima oportunidade.